Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui voando, correndo e enrolando para conferirmos o quarto episódio da segunda temporada da série Peacemaker, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, e alcançamos então a metade desta temporada. E sim, podemos dizer que essa temporada é uma temporada que talvez esteja começando a desejar. Pois é, literalmente, chegamos no quarto episódio de 8 e temos o que aqui? O que nós estamos curtindo exatamente? A história, claro, ela está muito mais arrastada do que era lá na primeira temporada. Mesmo porque, né, tínhamos a curiosidade de saber exatamente do que se tratava esta série. Qual era a proposta do James Gunn para aquele personagem que a gente já havia acompanhado, se interessado mais ou menos, lá no filme do Esquadrão Suicida. Mas o que ele proporia para a gente, né, uma sequência de episódios, quais seriam os grandes desafios dele e da equipe, onde então ele está participando, né, ali na Argos. Pois bem, lá na temporada passada tivemos bastante coisa. Os episódios apresentavam, ou pelo menos talvez uma explicação a respeito do monstro da vez, né, o vilão que iria ser, né, combatido, e mais algumas questões pessoais. Sim, digamos que era bem equilibrado. Se eu não me engano, havia uma coisa assim, metade do episódio era para uma coisa e a outra metade era para outra. Basicamente isso, né? Só que aqui na segunda temporada, fica, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro episódio, fica evidente que o que importa mais são as relações dos personagens e principalmente o que vai pela cabeça do Smith, o Peacemaker, o pacificador. Ou talvez ele nem seja isso aqui nesta série. Digo, nesta temporada, ele está muito abaixo do que talvez ele tenha sido lá na primeira oportunidade. Digamos que é o que a gente gostou bastante daquele personagem doido, não se encontra por aqui. E olha um detalhe importante, eu não estou dizendo que isso aí é ruim não, pelo contrário, o personagem, digamos, de alguma forma amadurecer, crescer outra coisa, é uma evolução. De qualquer forma, o episódio, o personagem, ele não está estático, de uma maneira que a gente conheceu antes, continua agora, e depois será a mesma coisa em temporadas futuras. Não, ter essa variação é muito bom para o personagem, é muito bom para a série em si. Então a gente acaba assim admitindo que a mudança nunca precisa ser evolutiva. Quer dizer, a evolução ela nunca precisa ser algo positivo, ela pode também ser algo negativo. E isso, claro, a gente tem que estabelecer que é aceitável e tudo bem. O problema é que sempre quando a gente está assistindo aqui os episódios, depois fazendo um vídeo resenha, a gente tem que fazer comparação. E na comparação a gente percebe que sim, chegamos na metade da temporada e a gente não tem o que é esta temporada. Qual é o grande trunfo dela que vai torná-la sempre lembrada daqui a alguns anos? Qual é? A gente não sabe, porque principalmente a gente não tem um grande vilão a ser combatido. Coisa completamente diferente do que a gente tinha lá, daqueles insetoides, né? Uma coisa sempre nebulosa, tinha um quê de mistério muito grande o tempo todo. E aqui não. Basicamente, o mote, a narrativa dessa temporada, desde o que a gente viu no primeiro teaser, já estava meio que explicado. Ele ia chegar numa realidade alternativa e encontrar um mundo melhor. Nas palavras dele, uma melhor dimensão. E é isso que é, só temos isso. E o pior, né, para chegar no quarto episódio, na metade da série, da temporada, e descobrir que esse episódio é praticamente um filler, ou seja, uma enrolação. Quase nada vai para frente. Por aí. É só pensar, qual de fato foi a mudança do 1, 2, 3, os 3 primeiros episódios, para esse quarto? Basicamente, só a Hardcore mudou alguma coisa, ou seja, mudou. A gente nem tem certeza que ela mudou, ela só precisa tomar uma atitude. Para ter o seu emprego de volta, ela precisa trair o amigo, talvez o seu amor. É muito pouco, vamos combinar, porque de resto tá tudo igual, não mudou nada. Nós não temos uma outra dificuldade para todos os personagens, somente ela
a Emília ganhou uma coisita diferente. E, por exemplo, também, né, nós não fomos para o universo alternativo aqui neste episódio, ele está parado. No literal stand-by. Claro, tivemos uma novidade, um personagem que ganhou grande destaque, o Red Scent Wild. Pois é, um personagem que, maluco, né, na linha do que James Gunn gosta de criar, e ele sustentou também um pouco esse episódio. Se não fosse a participação dele, né, é um episódio basicamente focado nele, mais nele do que também a própria Hardcore, porque a Hardcore apareceu ali depois da metade, né, depois do evento ali, né, de tentar invadir a casa do pacificador. E ele, o falso indígena, porque ele não é indígena, né? Não, não é, né? Ele já estava em destaque, ele já estava naquela cena maluca lá com Economus e rendia. E depois, ao final, a gente percebeu que ele não é tão mequetrefe assim, né? Ele tem lá o seu certo poder. Mas vamos começar pelo princípio. Esse episódio vem com um flashback interessante. Temos lá o papai e seus 2 filhos caçando na floresta. Mas eis que, quando se dá o tiro, percebe-se que não foi um alce que tenha sido acertado, um urso, sei lá o que eles estavam caçando, né? Porque tem um grito de agonia, né? De ter sido abatido, esquisito, o que é isso? Quando chegam perto, descobrem que é um alien, um cabeçudo, né? E o papai não tem dúvida, né? Ele mete bala e detona o cabeção lá do alien, né? Fim de papo, né? Ainda dá um tabefe ali no Smith, né? Falando que oh, não pode me contradizer, afinal de contas eu sou seu pai, né? Basicamente, né, o drama que a gente já conhecia também, ou seja, não tem novidade ali, né? Claro, a única coisa surpresa é que a gente acaba descobrindo através dessa cena e depois confirmada adiante, né? A tecnologia lá do portal não tem nada a ver exatamente com o pai do, do pacificador. Na verdade, vem tudo ali daquele alien, né? E depois até se alega que os próprios capacetes do pacificador também não foi ele que criou exatamente, né? Deve ter alguma outra coisa ali, algum detalhe a ser dito mais pra frente nos próximos episódios, ou quem sabe em outra temporada. Mas realmente parece que o Tigre Branco lá não manjava de nada. Não manjava de nada, ele é apenas um idiota mesmo, né? Nacionalista e por aí vai, né? Enfim, agora uma coisa, uma crítica a se fazer, né? Ali estava anotado que era 38 anos atrás esse flashback, né? Pô, o senhor Temil ali poderia estar com a sua face rejuvenescida, né? E não com aquela peruca de cabelo comprido e amostra a sua barriga, né? Pô, se ele tivesse sido rejuvenescido, gastasse uma graninha ali, né? Deixasse o ator ali com aquela cara, né? De Temil lá do Exterminador do Futuro, seria sensacional, né? Claro que seria. Mas acho que não quiseram investir nisso, ou talvez pensaram, mas deixa pra lá, né? Enfim, não importa. Porque depois o episódio passa para a questão de invadir a casa lá do pacificador e, enfim, entrar naquele bendito quarto. E aí tem aquele corre-corre, né? Economus deixa uma dica ali para ele fugir e levar a águia junto, porque eles estão com a ideia fixa de matar a águia, né? Só por causa do ataque lá com o Flurry no outro episódio, foi no segundo episódio, né? Acho que foi, né? E aí é um corre-corre que demorou bastante, eu já estava até pensando, pô, o episódio vai ser só isso, a fuga dele, né? E, claro, na cena do flashback teve a apresentação daquele... Era um capacete, né? Ou era um... Quer dizer, parecia um capacete, mas acho que na verdade não era, né? Era só uma maletinha, né? Que depois ela se abriu, né? De verdade. Mas era o aparelho que fazia, né? Um novo portal. Não é que fazia um novo portal, ele transferia o portal de lugar. Bacana, interessante. Foram lá para casa do avô dele, e, ou seja, um novo local para colocar a entrada, a saída do portal dos universos, né? Só que aí o episódio começou a cair num certo marasmo, porque aí a gente percebe realmente que não está avançando, porque até então se estava ainda na fuga, né, de evitar que se descobrisse o portal, digamos que a história ainda está caminhando um pouquinho para frente, não que seja uma grande de uma evolução, ela só está indo. Mas depois o episódio passou a ser quase expositivo, porque o Smith começou a dizer para Adebayo exatamente o que aconteceu, que ele foi lá, entrou no outro episódio, entrou no portal, e ele disse tudo, todos os detalhes. Não, a águia precisava voar um pouco, eu deixei ela lá, depois encontrei tua porta, descobri que existia um outro eu, um outro pai, um outro irmão, uma outra amada, e
tudo. Ele explicou o que a gente está careca de saber, ou seja, não precisava, foi só uma exposição para, né, gastar minutos e mais minutos para nada, para falar a verdade. Mais uma vez também, Harcourt estava brigando com alguém na rua, acho que é a terceira vez que ela já faz isso, né, em 4 episódios. Ou seja, não tem um avanço nenhum, só para no final das contas, né, ter a certa revelação que o Sr. Rick Flag, pai, vai até ela e faz a proposta indecente. Ó, você quer seu emprego de volta? Consigo para você, afinal de contas, agora eu sou o diretor da Argos, mas você vai ter que entregar a cabeça do seu amigo, talvez amado. Eu não sei se ele sabe disso, né? Mas, de qualquer forma, fica a questão, ó, ela vai fazer isso ou não? Só que, claro, a resolução dessa situação a gente só vai ver a seguir, na semana seguinte, porque agora foi só o preparo, ou seja, também não teve uma certa evolução. É um caminho de evolução, mas de fato não foi. E os demais personagens, bom, Vigilante só estava cumprindo seu papel de bobão da vez e acabou. Sim, tivemos a presença lá do Judô Master, né, que agora tem outro nome, né, ou é o mesmo nome, aí, enfim. Ele está naquela participação dele, que é quase para provocar mesmo o Economus, é legal, é divertido, mas também é só isso, não acrescentou mais nada, tomou um pau lá do pacificador. Eles não brigaram, né, na primeira temporada, acho que não, né? Bom, afinal das contas ele apanhou do Economus, né? Ok. Tirando isso, mais nada, né? Não, só aquela também ceninha da explicação que a Debaio colocou o anúncio lá na revista, depois o Spin falou que, isso aí é perder de tempo. Ou seja, não teve nada. Eu acho que eu resumi o episódio inteiro. Pois é, nesse episódio aconteceu muito pouco. Só faltou dizer o final, né? Que dá lá o místico, caçador de águia, ele começa a fazer um ritual maluco lá e acaba, né, ganhando poderes transcendentais, né, que ele consegue enxergar o voo de Igli e descobrir onde ele está agora, aquela casa lá do avô do pacificador. Ou seja, no episódio não aconteceu quase nada, muita coisa, pouca. Não tem nada. Um episódio frustrante. E a única coisa que salva, na verdade, é o estilo da série. A forma narrativa que o James Gunn criou para o seu produto é interessante e é somente isso que sustenta este episódio. Não fosse ele, se fosse levado como qualquer outra série, até de super-herói mesmo, ou séries de ação, seria um episódio muito chato, porque você já percebe que a história não avança praticamente nada. Só a questão mesmo da Harcourt ter um dilema moral agora e a apresentação um pouco melhor daquele personagem, o Hedsant Wild. Acabou, não tem mais nada. O resto é pura encheção de linguiça, que podia ser resumida em poucos minutos até, e sim apresentar alguma coisa que valesse a pena. Um episódio frustrante, eu não sei como eu estou conseguindo enrolar tanto aqui nessa videoresenha, não tenho o que dizer a respeito dele. De novo, só não é um episódio completamente meia-boca, filler e dispensável, esquecível, por causa do charme da série. Porque o modelo de fazer a encenação é interessante, é isso que sustenta. Mas, se isso se repetir no próximo episódio, talvez num seguinte, já quase pré-final de temporada, aí realmente não tenho o que dizer, não tem como salvar esse episódio. Mas por que você pensa? O que a gente vai ter no episódio seguinte? Basicamente, a resolução daquela possível traição da Harcourt e o ataque final, talvez, ou o preparo do ataque final do místico, entre aspas, indígena, lá para com a águia, né? E acabou, não tem mais nada. Porque, inclusive, a história lá do universo paralelo também nem ganhou uma certa densidade. Eu tinha certeza que o mote da série seria o tempo todo o pacificador ficar no conflito. Fico nesse universo ou fico no outro. Ou como ele chama, fico nessa dimensão ou fico na melhor dimensão. Mas esse dilema existe, é apresentado, ele verbaliza, só que a gente não vê que um lugar é melhor que o outro. Quer dizer, a gente sabe que um lugar é melhor que o outro, só que o roteiro, as oportunidades
das ações não acontecem lá no outro lugar. Eu achava que havia um conflito, que talvez o inimigo de lá viesse para cá, ou ao contrário, o inimigo daqui quisesse acabar com a questão lá do outro lado, mas nada disso tem. E sim, é um problema quando nós, espectadores, conseguimos criar, depois de 2 segundos de pensamento, talvez um desenvolvimento melhor para a história. Isso é muito frustrante, com certeza. Enfim, eu acho que eu não tenho mais nada a dizer a respeito desse episódio aqui, a não ser atribuir uma certa nota também, talvez duvidosa. De novo, só não é uma nota mediana, porque sim, esse episódio foi apenas ali para cumprir tabela e nada mais do que isso. Só não atribuo uma nota mediana ou um pouco menos, porque justamente o charme narrativo da série me agradou, me confortou um pouco, porque senão seria ladeira abaixo a nota. Portanto, para o 4º episódio da 2ª temporada de Peacemaker, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Não merece mais do que isso. De novo, merecia 2,5. Merecia 2 asteriscos. Mas, segura, tem o punch, que faz com que fique ainda em 3 asteriscos. Mas se essa batida aqui se manter no próximo episódio, com certeza uma nota mediana para baixo, não tenho dúvida, talvez até menos, se não tiver nenhuma novidade interessante, meu filho, não tem como perdoar não. Já dá para dizer que essa temporada é frustrante. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários os pitacos que vocês querem dizer a respeito deste grande episódio da 2ª temporada. É isso.